Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema do nosso trabalho, que é o perfil do administrador na economia 4.0. E para responder as nossas perguntas, a gente trouxe o professor Cláudio Oliveira, que vai nos auxiliar respondendo as perguntas que a gente precisa para esse trabalho. Então, ela é uma economia muito baseada em inovação. Então você tem modelos de negócio que eles aparecem a todo momento e vem de onde você menos imagina, né? Vamos supor, tu tinha um táxi, de repente aparece um Uber, e aí como é que eu faço para lidar com isso? Essa inovação, ela faz com que você tenha um relacionamento maior com o consumidor, de uma maneira diferenciada, né? Porque agora você consegue monitorar melhor o que o consumidor faz, tudo que você faz é monitorável e tudo isso vira aprendizado. Então as empresas que estão conseguindo aprender melhor com esses dados e fazer uma presença digital mais interessante, um modelo de negócio mais interessante, são aquelas empresas que estão tendo mais lucro, né? O MIT chegou a estudar isso. As empresas que conseguem envolver melhor a estratégia digital nos seus negócios, elas têm até 26% mais lucro do que seus concorrentes. Acho que informação, né? O volume de dados que a gente tem hoje é um volume de dados que a gente nunca teve, né? Assim, tipo, 90% dos dados que existem hoje no mundo foram criados nos 2 últimos anos, quer dizer, é uma coisa muito fora de série. E aí, isso faz com que as empresas tenham que se apropriar disso e transformar essa informação e tomar decisão em cima disso. E isso cria novos fatores de competitividade. Antes, quem era o cara que tinha poder? Era o cara que tinha a terra. Depois, era o cara que tinha a máquina, era o cara que tinha a fábrica. E hoje, as empresas que têm maior valor de mercado, então você pega a Apple, pega a Google, são as empresas que usam melhor os dados e transformam esses dados em informação e tomam decisão de negócio em cima disso. Bom, primeiro é de alguém estar fazendo uma coisa que vai acabar com o teu negócio e você nem está sabendo ainda. Que é aquela coisa de ser disruptivo, né? De repente aparece, tipo seguradora. Agora aparece uma seguradora na internet, o cara não tem mais corretor e todo mundo vai para ela e tal. E eventualmente teu negócio já perdeu sentido e assim, muito rápido, né? Um outro problema é o seguinte: dado que a empresa tomou consciência de que o ambiente é mais turbulento e ela precisa rapidamente tirar a inovação, ela tem a capacidade de fazer isso. Tipo, ter as pessoas certas, essas pessoas estarem fidelizadas, vestirem a camisa e tal, e transformar esse conhecimento em processos, em produtos. Então, essa é uma grande dificuldade, né? Se chama isso de transformação digital. A grande dificuldade é a empresa se transformar digitalmente. É uma boa pergunta essa. Porque, assim, é um perfil muito mais baseado em competências do que um perfil baseado em conhecimento. Dado que o conhecimento se torna obsoleto muito rápido. Olha, acredito que não. Eu acho que ainda tem muita lição de casa para fazer, né, para as escolas conseguirem mexer nesse tabuleiro e estarem preparando mais para competências, né? Tem algumas transformações já acontecendo, algumas vocês já devem ver por aqui, usar mais metodologia ativa, você resolver mais problemas do que ficar com aquela decoreba e tal. Então, esse é um passo. Mas ainda tem algumas coisas a serem aprofundadas. Por exemplo, tem algumas habilidades assim mais hard mesmo, tipo programação, estatística. Isso também vai ser exigido, né? E cada vez mais. Porque se eu tenho uma onda enorme de dados, como é que eu vou tirar proveito disso? Então eu preciso estar aparelhado para isso, né? E ainda acho que as pessoas têm pouca capacitação nisso. Tanto que essa área de ciência de dados, eu vejo profissionais vindo de N formações distintas. Eu vejo engenheiro quase praxe, assim, sempre tem uma coisa nova, tem engenheiro. Mas eu vejo engenheiro, eu vejo biólogo, porque é um cara acostumado com ciência, criar hipóteses, talvez estatística. Eu já vi até investigador, ex-investigador da polícia. Nossa! Porque o cara também está acostumado com as coisas de ciência, assim, de interpretar e tal. Então, esse é um perfil que vai ser mais exigido, né? Vamos lá. É interessante entender assim, esse conservador.
Se for um conservador, que sou conservador, mas eu sei que o mundo está mudando e eu estou me preparando para isso. Eu vou fazer de pouquinho, mas eu vou fazer. Pô, beleza, é um tipo de estratégia. Agora, se for um conservador do tipo, não, esquece o que está acontecendo fora, ferrou, não tem espaço. Né? Então depende a dose do conservadorismo. Se for um conservador, não, estou vendo que está tudo mudando, mas eu preciso montar uma estratégia para isso, mas essa estratégia vai ser cautelosa, eu vou esperar alguém fazer antes, errar lá na frente, depois eu vou fazer o movimento. Isso faz sentido, mas sempre vai ter que se mexer, independente de ser conservador ou não. Então, aquele gancho lá que eu tinha falado, né, tem uma coisa mais de não sei se estatística, mas mais de ciência ali, de dados e tal, de formulação de hipóteses, né? Porque esse administrador ele vai resolver problemas novos, não são problemas rotineiros. Então, ele vai ter que se virar muito rápido para estudar um problema e implementar uma solução. Né? Além, claro, da boa e velha habilidade com pessoas, formar times multidisciplinares, porque esses problemas complexos existem pessoas com diferentes perfis para conseguir resolver, né? Trabalhar em rede, eventualmente a solução não vai estar nem no Brasil, você vai ter que jogar aberto, puxar dinheiro em lugares e tal, né? Então, é um profissional ao mesmo tempo de cabeça mais aberta, mas também um cara mais analítico, né? Do que a média do que tem hoje. É um terreno de oportunidades. Então, por exemplo, de repente você tem uma startup, tem espaço para uma empresa nova colocar um novo modelo de negócio e crescer pra caramba. Então é diferente de antes, que seria até ingênuo você pensar, eu vou ter uma empresa no segmento financeiro. Cara, vou competir com os grandes bancos. Quem sou eu? Mas hoje, de repente, tem uma fintech especializada, estava vendo isso ontem, um dos alunos estava me apresentando um projeto, especializada em crédito para condomínios. Mega específico, mas dá pé. Então, tem essa coisa da oportunidade, né? De repente, os alunos eles têm essa opção maior pelo empreendedorismo do que tinham antes, né? E o risco está assim, de repente, aquela grande empresa que não se transforma e tal, e de repente você está lá ocupando um cargo que você acha, tô bem, e bastante sincero, ninguém sabe exatamente o que vai rolar, porque mesmo assim, a gente falando o que está acontecendo, o que a internet transformou tudo, ninguém sabia muito bem. Assim que rolou a internet, o pessoal teve as ideias de negócios tradicionais, só que migrando para o digital. Então vamos supor, eu vendo na minha lojinha na rua, agora eu vou vender minha lojinha, vou ter uma lojinha na internet. Só que aí, de repente, vão se criando modelos novos, assim, entendeu? Então agora tem um marketplace, que é um lugar que tem um monte de lojinha, e aí cada um cuida de uma coisa lá e tal. Mas isso ninguém pensava antes, né? Mesmo esses modelos de negócio mais revolucionários, Uber, Netflix, Spotify, tudo isso está meio que fazendo sentido agora. Apesar de eu ter banda larga há mais tempo e tal, se você falasse um serviço de assinatura de música, pra quê? E hoje, cara, faz total sentido. Eu não penso em outra forma, eu não penso em nem comprar CD, nem comprar música, né? Então, eu vejo assim, muito monitoramento de mercado, mas assim, além do monitoramento, a empresa tentar ser protagonista, ela mesmo propor qual que vai ser o próximo modelo de negócio, né? Nesse quesito, a gente vê algumas grandes empresas se transformando em grandes incubadoras. Deixa eu aproveitar que eu tenho ainda esse capital, esse prestígio e tal, vou criar aqui um prédio enorme, tem algumas empresas fazendo isso até no Brasil, Bradesco, Itaú, e de repente nesse prédio enorme tem um monte de startups e empresas sendo aceleradas, porque eles sabem que dali vai vir a grande ideia, entendeu? Então é um jeitinho, monitoro o mercado, mas ao mesmo tempo eu tento criar essa disruptura dentro de mim mesmo, né?
em vez de esperar alguém fazer. Muito monitoramento de mercado, mas assim, além do monitoramento, a empresa tentar ser protagonista. Ela mesmo propor qual que vai ser o próximo modelo de negócio. Né? Nesse quesito, a gente vê algumas grandes empresas se transformando em grandes incubadoras. Deixa eu aproveitar que eu tenho ainda esse capital, esse prestígio e tal, vou criar aqui um prédio enorme, tem algumas empresas fazendo isso até no Brasil, Bradesco, Itaú, e de repente nesse prédio enorme tem um monte de startups e empresas sendo aceleradas, porque eles sabem que dali vai vir a grande ideia, entendeu? Então é um jeitinho, monitora o mercado, mas ao mesmo tempo eu tento criar essa disruptura dentro de mim mesmo, né? Em vez de esperar alguém fazer.